Refém dos meus medos 2. Refém. Pessoa dependente de algo ou de alguém. Pessoa que fica dependente de um inimigo, que perdeu a sua liberdade, preso, encarcerado. Figurado. Seduzido, atraído, escravo, aprisionado, retido. Medo. Estado emocional caracterizado por insegurança ou ansiedade. Ideia de um perigo aparente, falta de coragem, covardia. Se fala muito que as consciências têm medo do desconhecido, e o que causa mais medo nas consciências é o depois da morte carnal. E este medo é ocasionado por ninguém saber de verdade o que vai acontecer depois que esse corpo carnal morrer. A consciência é ciente da eternidade que está à sua frente, mas ela não sabe como será depois que esse corpo carnal morrer. Em cima desse medo da morte, a consciência cria milhões de fantasias de salvações. Na verdade, cada consciência cria a sua, como ela acha que vai ser. A minha consciência descobriu que temos dentro de nós o Espírito de Deus que dá vida à carne. O Espírito também é uma existência, e ele já está em nós pela vida, e que ocupa o mesmo espaço da carne por estar em planos diferentes. E é nesse ponto que entra o propósito do Criador Deus. Isto é, na carne, somos criações destinadas a produzir consciência. E é esta consciência que interessa ao propósito do Criador Deus, pois existência nenhuma tem valor sem a consciência de si mesma. Então, pelo propósito do Criador Deus, nós, como criações, devemos produzir consciência deste Espírito e andarmos por ele. Depois de entregar ao Espírito de Deus a consciência que produzimos, é ele quem vai transpô-la de planos. E lá no plano espiritual, ele viverá pela consciência eternamente. Ele será o corpo dela eternamente no plano do céu. Ao passo que, se a consciência não se entregar ao Espírito de Deus para que ele realize esta obra de Deus nela, ela cairá no vazio eterno sem volta por falta de um corpo, pois nem voltou com o Espírito a Deus e nem ficou com a carne que morreu. O que a consciência deve entender é que nós estamos dentro de um propósito, e este propósito é do Criador Deus e não de cada consciência. Quando falamos da razão da vida, a consciência não pode dizer eu acho, eu penso, essa é minha opinião, pois a nossa razão de existir já foi montada desde antes do nosso Criador nos criar. Então a obrigação da consciência, sabendo disso, é buscar o Criador Deus para saber o porquê Ele nos criou na carne. Não precisamos andar pelo que achamos, ou pelo que pensamos, ou pelo que julgamos ser a verdade. Mas a verdade da nossa razão de existir já existe desde antes da fundação do mundo. Basta nós buscarmos o nosso Criador para descobrirmos a nossa razão. Não precisamos inventar nada, pois a nossa razão de existir já existe. Basta descobrirmos. Se eu descobrir a razão que levou meu Criador a me criar e realizar a sua vontade, com certeza a paz reinará em meu coração e todo o medo sombrio desaparecerá da minha consciência para sempre. Imagine eu saber que depois que a minha carne morrer, terei uma vida eterna pelo Espírito lá no plano do céu. Com certeza, eu trocarei o medo da morte pela paz e pela glória que me está reservada lá no reino de Deus.